Hora de conversar com Mônica Bergamo. Antes de passar a palavra aqui para Mônica, rapidinho, em 8 estados a eleição já começou de alguma maneira. Aqui não tem um TSE, né, Mônica? Então não tem um horário em que as cidades começam ao mesmo tempo, marcado ali no reloginho, termina exatamente no horário marcado. Cada cidade tem as suas particularidades e a sua autonomia para começar a votação quando bem entender. A primeira foi à meia-noite, aqui no horário dos Estados Unidos, em New Hampshire, mas há cidades em Connecticut, Nova Jersey, Nova York e Virgínia, além de Indiana e Kentucky, que também já iniciaram a sua votação agora às 6 da manhã no horário norte-americano, ou seja, 15 minutos atrás. E no Brasil, Mônica, a esquerda e a direita estão de olho no que vai acontecer hoje aqui nos Estados Unidos, né? Bom dia para você. É isso aí, Megali. Eu até tenho uma pauta para você achar o Eduardo Bolsonaro, porque me falaram que ele já embarcou, tá lá com o pessoal do Trump acompanhando essa eleição de perto. E essas eleições estão sendo seguidas com atenção, né, o Megali, tanto pela direita quanto pela esquerda brasileiras, e são tão importantes para todos, o Megali, que todos estão com aquela sensação de que o seu candidato vai perder. Sabe aquela coisa que você quer tanto que você tem medo que não aconteça? Então você quer muito que um candidato vença e todo momento você fala, ai, não vai dar, ai, não vai dar. Essa é a sensação aqui que tá todo mundo com quem eu conversei, né? Eu conversei agora mesmo cedo com uma pessoa muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro que me escreveu, acho que o Trump vai perder, até criticou a campanha dele, dizendo que ele ficou na dancinha, no caixa do McDonald's, né? Para quem não viu, o Trump passou um dia em uma loja da rede entregando lá sanduíches e refrigerantes, enfim. Mas eu apurei que o deputado federal Eduardo Bolsonaro está aí acompanhando também, e ontem o próprio Bolsonaro gravou um vídeo de apoio ao Trump, né? Ainda não se sabe o efeito eleitoral disso, Megali, mas ele gravou. Até quando você estava falando aí antes, eu achei que você ia fazer alguma referência a isso, brincando, obviamente, né? Agora, a esquerda, ô Megali, tem uma apreensão grande com a possibilidade da derrota, obviamente, da Câmara. E qual que é a análise? Pelo lado bolsonarista, Megali, há uma expectativa muito grande de que, se eleito, o Trump e seus aliados no Congresso vão aumentar a pressão, vão aumentar muito a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal brasileiro em torno dos processos contra o Bolsonaro e contra os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. E como isso? Levando adiante iniciativas que não evoluíram no governo Biden, né? Classificando o judiciário brasileiro de parcial e até no limite impondo que um magistrado como Alexandre de Moraes vá aos Estados Unidos, tenha visto, enfim, tomando atitudes especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes. A gente acha que isso é meio impossível, coisa meio surreal, mas a gente já viu essa chamada direita disruptiva, né, fazer coisas que a gente acha que não aconteceriam. É só ver como o presidente da Argentina tratou o Javier Milei, tratou o Lula, presidente do Brasil, logo depois de eleito, né? Então, portanto, já a esquerda, o Megali, se preocupa porque se o Trump vence, né, com todo esse simbolismo de um candidato de uma direita mais radical, com o fato dessa identidade do bolsonarismo com o trumpismo, isso não é bom para a esquerda no momento em que ela está saindo de uma derrota grande nas eleições municipais, né, em plena discussão sobre o seu futuro no Brasil, né? Seguir sendo esquerda, virar centro, ceder mais ainda para a direita, né? Eu fiz uma entrevista, parênteses aqui, com o Guilherme Boulos, que está publicada hoje na Folha de São Paulo, em que o assunto é exatamente esse, né? Ele dizendo que se a esquerda virar centro vai ser um suicídio político, né? Que a esquerda já está muito na defensiva e que, por causa disso, esta direita bolsonarista, trumpista, está se consolidando e está ganhando aí corações e mentes até da base, que sempre foi a base dos governos de esquerda, base social. Mas, enfim, Megali, é isso. Todos os olhos voltados aí, por diferentes razões, todos os olhos voltados para os Estados Unidos. Ô, Mônica, você falou aí da direita disruptiva, né? O Donald Trump tem feito promessas do arco da velha, né? Antigamente ele fazia um discurso ali bem abjeto, né? Bem divisivo e violento e tal, mas tudo isso estava nas entrelinhas
não tem mais na entrelinha. Agora ele está no conteúdo ali, explícito mesmo do discurso. Porque no governo Trump, queira ou não, os freios e contrapesos funcionaram, né? Mesmo dentro do próprio governo, a gente teve o secretário de Defesa que não embarcou na onda golpista, a gente teve o secretário de Justiça que recusou-se a dar ordem para abrir fogo contra manifestantes, a gente teve o vice-presidente, né, que recusou-se a levar adiante a tentativa de virar a mesa da eleição, né? Ele foi lá e assinou a posse do documento de posse do Joe Biden. Enfim, houve lá todo um sistema que freou as tentativas mais controversas de Donald Trump de subverter a democracia. Esses caras hoje são chamados abertamente de covardes por Trump. Sim. E ele promete atacar com força aquilo que eles chamam de deep state, né, o Estado profundo, ou se você preferir, o sistema, o establishment, como é conhecido no Brasil. E ele hoje fala abertamente em não respeitar princípios democráticos. Ele usa lá um tom de brincadeira, mas ele não ri. E não avisa que aquilo foi uma brincadeira quando ele diz que só no primeiro dia eu não vou respeitar os princípios da democracia americana. Ele adota um discurso divisivo, violento, sombrio até, né, contra imigrantes, claramente xenofóbico. Então, e com a intenção claríssima de aparelhar todos aqueles órgãos de Estado que ele não conseguiria dominar hoje. A Suprema Corte, por exemplo, já é abertamente trumpista. É um cenário, enfim, de sombras, né? Que se desenha. É um cenário de incertezas, para ser mais gentil aqui, no caso de uma vitória de Donald Trump. Exatamente, eu vou mostrar aqui uma capa da New Yorker, né? Não sei se você viu, que é muito interessante, que mostra a Estátua da Liberdade andando aqui na corda bamba. Numa corda bamba, né? Enfim, esse é o sentimento, exatamente pelo que você está dizendo, né? Das incertezas que o Trump representa. E é o sentimento que bate aqui no Brasil também, nas forças políticas, que se movem aqui no Brasil, porque há uma incerteza, né? O Trump não fala nada do Brasil, obviamente, o Brasil não tem nenhuma importância nesse momento para o resultado das eleições dos Estados Unidos. Não é como, por exemplo, o Israel, que ele fala, é um assunto, né? A guerra Israel-Gaza, de Israel contra Gaza é um assunto nos Estados Unidos. No Brasil não foi um assunto, mas é um país ali com quem ele vai se relacionar. E o que ele vai fazer? Vai continuar ignorando solenemente, deixa as coisas correrem aqui no Brasil como tem que correr, ou vai tentar interferir, ainda que simbolicamente, com gestos, com palavras, com iniciativas de seus aliados no Congresso? A dúvida é muito grande, Megali, e a apreensão de quem não se alinha com o Trump, com o trumpismo e com o bolsonarismo também muito grande, exatamente por essas incertezas aí que ele representa, né, nesse momento. Mas logo mais saberemos. Eu estava de madrugada, né, me arrumando e assistindo a Fox News. E aí passou um trecho lá do evento de ontem na Pensilvânia, da Kamala Harris, em que a Oprah Winfrey, né, discursou. E aí escolheram um trechinho da Oprah dizendo: se vocês não votarem na Câmara, é possível que nunca mais votem na sua vida, que isso não exista mais nos Estados Unidos. Aí voltou para o apresentador, o cara disse assim: isso é uma mentira, que os democratas contam, etc, etc, etc. Acontece que isso saiu da boca do Trump. O Trump, no evento, ele disse isso, Mônica, ele disse: votem em mim e vocês não precisarão mais votar nunca mais. É uma dissonância, assim, é como se a gente estivesse vivendo num universo paralelo, porque a coisa sai da boca do presidente. Mas ele não quis dizer isso. Bom, ele quis dizer o quê, então? E por que não desdisse? Por que não consertou? Ficou aquilo no ar. Votem em mim e vocês não terão mais de votar. Aí vem a Oprah e diz a mesma coisa, o cara: não, mas isso é mentira. Olha, é um ambiente diferente de tudo que a gente já viu. Mas tem muitas coisas curiosas aí na eleição, né, Megali? Vamos te entrevistar aí, por exemplo, os árabes, né,
que deveriam se alinhar mais com a Câmara, muito enfurecidos, né, com a postura do governo do Biden em relação aos ataques de Israel a Gaza, ao financiamento, ao envio de bilhões em armas, né, e podem surpreendentemente ou não votar ou até votar no Trump, né, que tem tido uma posição também não muito definida sobre Israel, né? Fala que o Bibi é amigo dele, ao mesmo tempo disse que com um telefonema pode terminar com guerras todas, com caos, né? Enfim, é isso, como a eleição depende de um eleitorado mínimo, qualquer movimento de qualquer comunidade ganha um peso absurdo aí, né? O Trump recebeu o apoio de uma meia dúzia de imãs na semana passada, mas é bom a gente contextualizar, né? Geralmente são religiosos que lideram grupos pró-Síria e que entendem que Donald Trump seria mais duro contra Bashar al-Assad, apoiando a oposição. A oposição, no caso, é o exército islâmico, né? Ali também não tem muito para onde você correr, mas entendem eles que Trump seria mais duro que Kamala contra o ditador sírio Bashar al-Assad, por isso o apoiam. Enfim, é complexo, é um jogo bastante complexo e tá só começando, né? A votação mesmo. Nesse jogo de que pequenas comunidades importam, né? A Patrícia Campos Mello, jornalista da Folha, foi para Michigan, onde ela conversou com árabe-americanos. Então, os árabe-americanos de Michigan, que no relato dela estão enfurecidos com esse apoio inabalável do governo de Joe Biden a Israel, pode custar essa pequena quantidade de votos que pode no Michigan fazer uma diferença absurda, porque se ela perde no Michigan, ela vai ter que recuperar em outros estados os delegados. Olha, explica aí que nós não estamos entendendo nada, Megali, mas é meio isso, quer dizer, como o que importa são... já está definida a eleição na maioria dos estados e o que importa são alguns estados pêndulo. Então, se a coisa está tão empatada nesses estados, uma pequena comunidade de árabe-americanos do Michigan merece toda a atenção, né, Megali? A gente vai tentando explicar aos poucos, né? Picadinho. Voto latino, as pessoas veem as pesquisas. Nossa, mas os latinos não votam nos democratas porque o Trump persegue os imigrantes. Sim e não, né? Colombianos, venezuelanos, cubanos e descendentes costumam ter posições mais conservadoras aqui nos Estados Unidos, cada um por sua razão. Tem gente que fugiu das Farc, acha que as drogas acabaram com o seu país, portanto apoia uma política mais repressiva. Na Venezuela, acaba se voltando contra a esquerda por causa da ditadura de Maduro. Em Cuba, obviamente, por causa da Revolução de 59, ao passo que mexicanos e porto-riquenhos, que têm voto, né? Costumam preferir o voto nos democratas, mas não existe um voto latino. Enfim, esse país é muito complexo, Mônica, e de tédio não morreremos nas próximas horas. Mônica Bergamo volta amanhã ou a qualquer instante com novidades aqui na Band News FM. Boa terça-feira para você, Mônica. Até.